Paz do Senhor, irmãos, amém. Gostaria de meditar uma rápida palavra com os irmãos aqui que está no Salmo de número 14, amém. Uma palavra abençoada. Eu gostaria de meditar com os irmãos. Diz assim: a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento. Para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Esse salmo, embora curto, ele é extremamente profundo e completo no que tange à abordagem, à amplitude daquilo que ele cobre, porque é praticamente como se ele fizesse um resumo de toda a história humana, da condição humana e da redenção da humanidade. Nós poderíamos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira, ele vai se ater àquele que declaradamente não crê em Deus, seria, vamos dizer, o ateu. Depois ele vai falar sobre aqueles que, embora crendo em Deus, ou pelo menos sabendo da sua existência e as revelações de Deus, através da sua palavra, enfim, não o obedece, não se quebranta mediante a sua vontade, não se entrega a Ele para lhe servir e gozar as bênçãos que Ele tem para dar aos seus filhos. E o terceiro, ele faz um contraste, um contraste entre o incrédulo, que muitas vezes oprime, aquele que crê, e justamente o que crê, o contraste entre o incrédulo e o que crê, entre o justo e o ímpio, como nós vemos a linguagem em Malaquias, o profeta usa isso. Então, entre o incrédulo e o que crê, e entre o ímpio e o justo, enfim, é a mesma coisa. Bom, o salmo começa dizendo: disseram os nécios, os tolos no seu coração. Engraçado que esse salmo ele é quase igual ao Salmo 53. O Salmo 14 e o Salmo 53 são bem parecidos, uma ou outra palavrinha que muda. É o mesmo salmo, é o mesmo cântico de Davi. E ele começa, se não me engano, o 14 começa no plural e o 53 no singular, Disse o tolo no seu coração, disse o nécio no seu coração. O 14 usa o plural. Disseram os nécios, disseram os tolos no seu coração: não há Deus. Bom, tem aqueles que declaradamente se dizem ateus, ou dizem não crer em Deus, porque escolhem isso. Ele não pode provar cientificamente a existência de Deus, então ele prefere não crer, ele prefere não acreditar. Embora a Bíblia ela já nos dá grandes evidências da existência de Deus, existem alguns que preferem não crer. E Davi está dizendo que esse é o ato mais tolo, é o ato mais insensato que alguém pode fazer, que é justamente o de não crer em Deus, o de não crer
no próprio Deus, na existência de Deus. O Paulo vai dizer lá em Romanos 1 que a própria natureza, ela testifica da existência de Deus. O Salmo 19, se você for um pouco mais para frente, ele vai dizer isso também. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Então, há mais do que suficiente, né, evidências mais do que suficientes para a existência de Deus. Mas aquele que escolhe não acreditar em Deus, escolhe, não creio nisso, cria tantas teorias e tantos estratagemas, né, para explicar a existência e as coisas, que muitas vezes é preciso ter mais fé para acreditar nessas teorias do que propriamente na existência de Deus. O salmista disse o tolo no seu coração, não há Deus. Aquele que não crê em Deus, ele segundo a colocação do salmista, está sendo tolo, ele está sendo nécio, porque ele desconsidera coisas, né, tão óbvias, né? Depois, no versículo 2 vai dizer, o Senhor olhou dos céus, né, desde os céus para a terra, né, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus, né? Ele está falando aqui sobre a história da própria redenção humana, desde lá do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, Deus o tira do Éden. Existe uma linhagem que preserva os conhecimentos de Deus, desde lá do Éden, desde da criação. Depois esses relatos vão chegar até Moisés, muitos anos depois, que depois vai registrar isso e escrever, onde nós temos então o relato da criação, o Gênesis, todos os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, e esses relatos, né, vão passando de pai para filho, a chamada tradição oral, que traz realmente o conhecimento das coisas de Deus. Mas ao mesmo tempo que esse povo carrega esse conhecimento de Deus, ele não carrega a obediência, não carrega o coração temente, não carrega um espírito inclinado para a vontade de Deus e para as coisas de Deus. Então, somente ele diz, o Senhor olhou desde os céus para ver se havia alguém que buscasse a Deus, que tivesse entendimento, mas não havia nenhum sequer. Todos se corromperam, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum sequer. Muitos, infelizmente, conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas não obedecem, preferem não obedecer ou não se esforçam para isso. Não se esforçam para entender a graça redentora de Deus também, que pode transformar o seu coração, a sua vida, que pode tirá-los de um lago horrível, lá como diz o Salmo 40, de um charco de lodo, tirar os seus pés, colocá-los sobre uma rocha, firmar os seus passos, aleluia, porque a redenção de Deus, a graça salvadora por meio de Cristo Jesus, é a única que pode transformar o homem, libertar o homem, que precisa conhecê-lo, que precisa aprender dele. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos conhecem até a Deus, conhecem até a palavra de Deus, as suas promessas, muitas verdades acerca de Deus, mas não se submetem, ficam à distância, ficam só ali, né, procurando administrar as suas vidas. E deixa eu dizer uma coisa, você e eu não conseguimos administrar as nossas vidas se não for pela graça de Deus, se a palavra de Deus não penetrar no nosso coração e não transformar-nos de maneira tal que nós, aleluia, sejamos movidos pela graça e pelo Espírito de Deus para todas as coisas. Nós não temos condições nem de administrar as nossas vidas. João 15,5, Jesus disse, está em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 4 diz, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque
Deus está na geração dos justos. E aqui ele faz um contraste, né? Ele faz aqui uma comparação entre o ímpio e o justo, entre o que não crê, entre o incrédulo e entre o que crê, o crente. Não o crente no sentido de os crentes, né? Como se usa o termo na atualidade, mas o que crê verdadeiramente. Porque nem todo que se diz crente é realmente crente, é realmente crê, né? Então, o contraste aqui é gritante. Ele diz, alguns exploram, alguns oprimem o povo de Deus, e às vezes estão até dentro da própria igreja, porque não creem, às vezes acham que fazem a coisa certa e estão fazendo errado. Muitas vezes a pessoa que vem para a casa do Senhor, ela começa a aprender de Deus, ela precisa de libertação, ela precisa ser transformada, e aí muitas vezes muitos acham que a pessoa tem que ser instantânea da noite para o dia, começam a fazer uma pressão e começam a ditar normas e coisas e não deixam o Espírito Santo agir e começam a colocar uma carga sobre muitas vidas e muitas pessoas. Esses oprimem, acham que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Eles estão atrapalhando o trabalhar de Deus nessa vida, ao contrário, que deveriam abraçar, deveriam conduzir, deveriam, passar, bálsamo nas feridas, e quando ver que a pessoa cometeu erros, cometeu deslizes, dizer assim, olha, isso faz parte da natureza humana, não é assim. Deus, ele vai tratar você, ele vai curar, conte conosco, a igreja está aqui para isso, nós vamos orar por você, e o nosso Deus vai bradar do céu e manifestar o seu grande poder. Há uma diferença entre o que crê verdadeiramente que Deus está na geração dos justos, aleluia, e aquele que realmente quer oprimir o povo. E no final ele termina com uma anunciação gloriosa de louvor. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, aleluia, se alegrará Israel. A redenção provém de Deus. A redenção não vem de nós. A redenção não vem de instituições humanas. A redenção não vem de ditames de regras. Não, ela vem de Deus. Ela vem do céu. Ela vem pela graça do Senhor Jesus na cruz do Calvário e pela unção do Espírito Santo que entra e transforma a nossa vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida esta noite. Que Deus dê uma noite de graça, de bênção, abençoe a sua família. Que Deus abençoe poderosamente a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente.